Olá, dentista! Sou o Marvio Charles, sou dentista também. Já tive algumas clínicas odontológicas que deram muito certo, inclusive atuando exclusivamente como empresário, ou seja, sem atender nenhum paciente clinicamente. Atualmente sou professor de gestão de clínicas e consultórios odontológicos e dou aula em cursos de pós-graduação em odontologia. O mercado odontológico mudou radicalmente. São dentistas, consultórios odontológicos particulares, clínicas multidisciplinares, franquias odontológicas, convênios e etc. Hoje, o paciente que tem algum problema de origem odontológica, por exemplo, se ele quebra um dente, ele tem diversas opções fáceis, disponíveis para ele no mercado, para ele poder escolher. Antigamente, nos anos 80 e 90, o dentista ele tinha muito mais facilidade de conseguir o seu espaço no mercado, né? Bastava ele abrir um consultório odontológico, né? Montar o consultório, abrir as portas e pronto, o paciente já entrava espontaneamente no consultório, né? Então, esse modelo antigo funcionava muito bem, né? O modelo em que o dentista simplesmente se preocupava em melhorar tecnicamente, né, em investir na sua formação técnica, e não se preocupava muito em questões de mercado, porque não era tão competitivo como era hoje, como é hoje, né? E então esse modelo antigo, naquela época, funcionava muito bem e conseguia fazer o dentista faturar 6 dígitos mensais. Inclusive, muitas vezes mais do que isso. Quem não lembra aqui da época, né, que a ortodontia cobrava de manutenção mensal do aparelho um salário mínimo? Imagina, faz as contas, quanto que não entrava por mês, né, com uma carteira aí de 300, 500 pacientes, como muitos dentistas tinham, né, ortodontistas tinham naquela época. E eles não precisavam fazer muito esforço para poder conseguir pacientes, porque tinha pouca concorrência, o mercado estava menos desenvolvido. Então hoje, como o mercado desenvolveu e apareceram diversas opções, né, para atender esse paciente, o dentista também precisa se desenvolver, ele precisa acompanhar o mercado, senão ele fica para trás. Aquele modelo antigo que o dentista seguia de se especializar cada vez mais tecnicamente e o paciente ir atrás dele, não funciona mais. Hoje, o dentista, para conseguir atingir o mesmo nível, para conseguir atingir os 6 dígitos mensais, ele não basta apenas ele se aprimorar tecnicamente. Ele tem também que virar empresário. Ele tem que ter um pensamento de empresário, ele tem que tratar o consultório dele como uma empresa. Ele tem que ter atitude de empresário. Se ele não fizer isso, vai ser engolido por quem está trabalhando dessa forma e vai acabar trabalhando para quem tem essa visão, para quem encara o mercado odontológico como um mercado profissional como realmente é. Por isso que a gente tem visto muitos donos de clínicas odontológicas e franquias que nem dentistas são e que estão botando nossos colegas para trabalhar de mão de obra. Porque existe uma certa resistência do dentista em aceitar essa mudança e entender que agora ele precisa evoluir, ele precisa ser um dentista empresário, tá? Somente assim, somente se transformando num dentista empresário, que vai ser possível que ele volte a faturar a mesma coisa que aquele modelo antigo antes permitia ele faturar, tá? Então, é isso que eu vim falar para você hoje. Como transformar um simples consultório odontológico em uma empresa capaz de faturar 6 dígitos mensais, tá? Eu trouxe aqui um passo a passo para que você possa entender essa jornada, tá? Para transformar. Uma coisa que é bem importante ficar claro é que isso é uma jornada, tá? Não existe pílula mágica. Você não vai de uma hora para outra assistir uma aula ou fazer um curso, ou seja lá o que for, que você fizer para aprimorar esse seu lado,
fazer o seu consultório se transformar numa empresa do dia para a noite. É uma jornada, é um processo. Principalmente porque o dentista ele não está acostumado com o mecanismo do mercado. Ele não foi acostumado a entender o mercado, não foi acostumado a tomar atitudes que empresários estão acostumados a tomar. Tá? Então, exige uma paciência para ter uma transformação, e uma vez aceitando essa transformação, a coisa torna-se mais rápida. E aí, os ganhos chegam até mais de 6 dígitos mensais, dependendo do que o dentista planejar para ele. O dentista, hoje, como o mercado evoluiu, não existem só desvantagens em relação a isso, existem muitas vantagens. Porque hoje o dentista ele pode se transformar em apenas um empresário. Como o mercado está mais evoluído, mais pessoas estão com acesso à odontologia, né? O que, por exemplo, antigamente eram pouquíssimas pessoas que podiam colocar aparelho, colocar implante, hoje está bem disseminado, então o mercado desenvolveu. Então isso permite também que surjam novas categorias de profissionais. E existe uma categoria de profissional que é perfeitamente possível de construir uma carreira, que é o dentista empresário, ele ser, de repente, exclusivamente empresário. E posso dizer, inclusive, que acaba sendo a área da odontologia mais rentável, tá? Porque você pode montar diversas estruturas que estejam trabalhando para você sem que você esteja necessariamente colocando a mão na massa e atendendo o paciente clinicamente, tá? Mas isso é uma conversa para outra hora. Hoje vamos nos concentrar em trazer que eu trouxe aqui um passo a passo para você de como você pode transformar o seu consultório odontológico em uma empresa capaz de faturar 6 dígitos mensais, tá? Então vamos lá. O primeiro passo: defina um nicho de mercado. O que é nicho de mercado? O mercado é um mercado odontológico inteiro, tá? Quem é o mercado odontológico? É todo mundo, né? Todo mundo que tem dente, todo mundo que não tem dente também. Quem não tem dente coloca implante. Nichos de mercado são pedaços desse mercado que você pode atender. Qual é a lógica disso aqui? Se você tenta atender todo o mercado, né, o mercado é feito de pessoas, e as pessoas são diferentes. Elas têm diferentes idades, diferentes gêneros, né, homens e mulheres, diferentes gostos, diferentes comportamentos, tá? Tem diferentes necessidades, diferentes sonhos. Então, se você tentar fazer um negócio que atenda a todo mundo, é muito mais difícil de acertar do que se você escolher um nicho específico, um pedaço daquele mercado específico, e procurar elaborar e fazer um atendimento que agrade especificamente aquele nicho de mercado, tá? Existem várias formas de você nichar e até subnichar o mercado, mas eu vou dar alguns exemplos aqui para ficar mais claro, tá? A odontologia, o mercado da odontologia envolve todas as especialidades. Então você pode ter uma clínica multidisciplinar e atender todas as especialidades, tá? Vai ser melhor porque o paciente vai ficar lá dentro da sua clínica, né? Não precisa ser indicado para qualquer outro consultório, mas fica mais concorrido, né? Porque tem outras clínicas que também fazem a mesma coisa, tá? Você pode escolher uma das especialidades para explorar esse nicho de mercado. Por exemplo, você pode escolher o nicho de mercado de odontologia estética e ter o seu consultório, a sua clínica exclusivamente voltada para atender odontologia estética. Tá? Então ali você vai fazer harmonização facial, vai fazer lentes de contato, clareamento e etc. Tá? Se o paciente precisar de um outro tipo de atendimento, por exemplo, se for uma odontopediatria, vai numa clínica de odontopediatria. Se precisar de periodontia, vai para um profissional de periodontia. Mas ali é um centro de odontologia estética. E aquilo vira referência. Virando referência,
da odontologia estética, os pacientes acabam, dentro da mente deles, associando a referência e acabam dando, quando precisarem de odontologia estética e pensar nisso, vão dar preferência por aquele que é especialista. Pode ter uma clínica especializada em atender odontogeriatria, só as pessoas mais velhas, acima de 60 anos, e que são atendidas naquele ambiente. Tá? Uma pessoa que esteja dentro desse perfil vai preferir ser atendido nesse local do que numa clínica multidisciplinar onde atende todo mundo. Tá ok? Então, esse seria o primeiro passo, você escolher um nicho. E como é que você escolhe o nicho? Normalmente, você vai escolher um nicho baseado em duas coisas. Baseado na sua habilidade técnica, qual é a especialidade que você é bom, né? Qual é a sua especialidade, ou na especialidade técnica da equipe, da sua equipe, que caso você tenha um sócio ou algum parceiro para fazer uma sociedade. Tá? E você pode fazer um nicho também baseado em oportunidades que aconteçam. Tá? De repente você tem acesso a um público que é da odontogeriatria, por exemplo, ou da odontopediatria. Você pode ter contatos que favoreçam, vamos dizer que você tenha contato aí com donos de diversas escolas, tal, e que você pode fazer uma parceria para atender os alunos daquela escola. Aí você tem uma oportunidade real de ter pacientes de odontopediatria e pode fazer uma clínica especializada em odontopediatria. Tá? Só viajando aqui em alguns exemplos para poder entender o que é o nicho de mercado e como você vai escolher o seu nicho de mercado. Tá ok? Vamos lá para o segundo passo. Defina um público-alvo e avatar. O que é isso? Público-alvo é o tipo de pessoa, né, o conjunto de pessoas, né, com as características em comum que você vai atender de preferência no seu estabelecimento, no seu consultório. Tá? Mas você pode perguntar, tá, mas eu quero atender todo mundo, eu tenho condição de atender todo mundo. Aí que vem aquele raciocínio que eu falei anteriormente. Se você tenta atender todo mundo, é mais difícil de você acertar. Se você se especializa em atender uma determinada faixa de idade, um determinado gênero, né, um homem ou uma mulher, com determinadas necessidades específicas, com determinados sonhos específicos, comportamentos específicos, você vai montar um negócio pronto para atender essa pessoa, para atender as suas necessidades, para resolver os seus problemas, para realizar os seus sonhos. As necessidades de uma mulher de 23 anos são diferentes das necessidades de um homem de 60 anos. Os dois no mesmo ambiente, você pode até ter um mesmo ambiente que resolve o problema dos dois, mas eles com certeza iam preferir ser atendidos em ambientes mais personalizados para o perfil deles. Seja em termos de estrutura, seja em termos de forma de atendimento, seja em termos de tratamentos oferecidos, de serviços oferecidos. Entende? Então, dessa maneira, você pode, definindo um público-alvo, começar a dar um direcionamento na reconstrução do seu negócio. Tá? E o que seria o avatar? O avatar é a pessoa que representa esse público-alvo. Por exemplo, se o seu público-alvo é vamos dizer, de mulheres de 25 a 35 anos, com renda de 7 a 12 mil reais, que moram numa região nobre de São Paulo e que frequentam a noite paulistana e tal, e assim vai. O avatar seria a Jéssica, de 27 anos, que ganha 9 mil por mês, que trabalha no Santander, que mora na rua tal do centro de São Paulo, entende? O avatar é a pessoa que representa esse público-alvo. Tá? E por que é importante definir o avatar?
Porque as pessoas são diferentes. Mesmo quanto mais específico você for na definição do seu público-alvo, mais chance você tem de acertar. Então, a definição do público-alvo é um grupo de pessoas. Você tem o mercado inteiro, né? E você tem um grupo de pessoas com o público-alvo. Você reduz ele a um grupo. Lá dentro daquele grupo tem uma série de avatares. E aí você vai escolher alguns desses avatares para atender. Se você consegue identificar com precisão quais são as características desse avatar, quais são as suas dores, as suas necessidades, os seus sonhos e os seus desejos, você tem muito mais chance de desenvolver um negócio e um atendimento odontológico perfeito para essa pessoa, onde ela não vai ter dúvida dificilmente ela vai encontrar um atendimento odontológico tão personalizado e tão dentro do que ela espera em um outro lugar, porque o dono desse negócio pensou nela, pesquisou sobre ela, pesquisou tudo que ela precisa e ela chega lá, pô, ela chega no consultório, por exemplo, tem a música que ela gosta de ouvir, tem o tipo de decoração que ela gosta, ela é atendida, ela é falada com a linguagem que a secretária e a equipe conversa com ele na linguagem que ela gosta de conversar, ela entende aquilo. Chega lá, ela tem os tratamentos que ela estava precisando, né? Se for uma mulher de 27 anos, tem lá botox, tem preenchimento, tem clareamento, lâminas de porcelana, tudo que ela estava precisando estava lá. Não tem sentido estar oferecendo esse tipo de coisa para os senhores de acima de 60 anos. E aí não vai comunicar com eles. Tá? Eu dei um exemplo um pouco mais evidente aqui para entender, mas é esse que é o raciocínio. Tá? Então, uma vez revisado o nicho de mercado, você encontrou o nicho de mercado, então para atender esse nicho de mercado, dentro desse nicho você vai ter vários públicos-alvo. Então você vai definir o seu público-alvo e depois definir os avatares. Importante dizer que normalmente você pode, em média, definir uns 5 avatares. Tá? Define uns 5 avatares que já está de bom tamanho para você conseguir desenvolver um atendimento, um serviço odontológico de qualidade. Para te ajudar nessa etapa de definição de público-alvo e avatar, eu elaborei para você um guia para a definição de público-alvo e avatar. Isso é algo que quando eu planejei meu negócio, eu tive muita dificuldade em encontrar isso na internet. Não tem na internet algo assim específico para paciente odontológico. Tá? Então é uma ferramenta muito interessante. Eu deixei esse guia que eu elaborei na descrição desse vídeo. Tá? Você vai na descrição desse vídeo, vai ter um link, tá? Você clica nesse link, vai abrir uma página para você. Nessa página você vai deixar apenas o seu nome e o seu e-mail. Tá? Aí vai um e-mail de confirmação para o seu e-mail, você clica nesse e-mail de confirmação e aí você já vai estar apto a baixar gratuitamente um presente meu para você, esse guia de definição de público-alvo e avatar. Tá? É algo muito útil, principalmente porque ele, além de ter toda a explicação, ele vem com um questionário. Tá? Um questionário para você entregar para os pacientes que representam o seu avatar. É um questionário com perguntas específicas para definir as dores, as necessidades, os sonhos e os desejos do seu avatar e público-alvo. Então, dali vão sair informações muito importantes que você vai poder utilizar para poder construir a base da transformação do seu consultório em uma empresa capaz de faturar 6 dígitos mensais. Vamos para o terceiro passo. Elabore uma experiência única de atendimento odontológico. Isso aqui que é o pulo do gato. Tá? Não é por ser o pulo do gato que é fácil, tá? Mas é aqui que começa a diferenciação. Como você já estabeleceu um nicho de mercado e você já estabeleceu com precisão o seu público-alvo e o seu avatar, nesse momento você conhece muito bem o seu avatar. Então você tem todas as condições de desenvolver um serviço odontológico, um atendimento odontológico, baseado em tudo que você pesquisou e conheceu sobre esse avatar. Mas vai ser mais do que um serviço. É uma experiência.
Tá? E o que significa experiência? Desde o momento que o paciente entra em contato com a sua clínica, o seu consultório, pelo telefone, ou pelo WhatsApp, ou pelas redes sociais, ou qualquer outra forma de contato, que ele estabelece uma comunicação, até o momento que ele entra lá, conversa com a secretária, que ela é atendida lá dentro pelo profissional, que executa o procedimento, que depois tem um pós-venda e etc. Tudo que envolve isso para o paciente é uma experiência. Ela interpreta no cérebro dela como uma experiência. Então, se essa experiência for surpreendente, né, única e surpreendente, a pessoa vai tender a querer repetir. Tá? Mas é fácil falar assim, seja única e experiente, mas como é que você pode desenvolver uma experiência única e experiente e surpreendente? Porque você conheceu muito bem. Por isso que é importante seguir todos aqueles passos. Você conheceu, você investigou exatamente o que esse avatar, que esse público-alvo procura, o que ele quer, quais são suas dores, quais são suas necessidades, seus sonhos e desejos. Então você vai montar um negócio baseado para isso. Então, vamos trazer um exemplo aqui para poder entender. Né? Se você viu que no seu avatar, no seu público-alvo e avatar, ele é feito de mulheres acima de 55 anos, vamos dizer que tem uma renda mensal razoável ali, em torno de 10 mil reais, que assistem a novela das 8, que usaram dentadura por muito tempo e agora querem trocar a sua dentadura por dentes fixos, que vieram de uma época que a odontologia era muito agressiva e não tinha tanta tecnologia, então elas desenvolveram medo de dentista e etc. Você pode montar uma experiência que já desde o começo já vai amenizando esse medo da paciente. Tá? Ela vai, desde a forma como ela é atendida, quando ela chega lá, já tem um ambiente mais calmo, mais tranquilo, tá tocando o tipo de música que ela gosta, porque você descobriu lá qual é o tipo de música, vamos dizer que ela gosta de Roberto Carlos, chega lá, tá tocando Roberto Carlos, tá tocando o estilo de música daquele público. Tá passando na TV o programa que ela gosta, tá? A forma da arquitetura do teu consultório tá, do jeito que ela se sente bem, aí o dentista vem, quando vai atendê-la, é super atencioso, leva primeiro para a sala de espera, antes de sentar, para a sala de espera não, desculpa, para o consultório, antes de sentar para conversar, para examiná-la, senta, bate um papo, procura saber sobre a vida dela, deixa ela falar, porque senhoras normalmente dessa idade gostam de falar, então ela vai ficando à vontade, vai perdendo medo, vai desmistificando aquela imagem que ela tinha do dentista. Ou seja, estou viajando aqui, mas o que eu quero dizer aqui é que está criando-se uma experiência para essa pessoa. Essa pessoa, ela não simplesmente foi no consultório odontológico e fez um orçamento de protocolo e foi embora. Não foi simplesmente isso. Isso é uma experiência comum, tá? Não tem nada de errado nisso, mas é comum. Ela chegou, ligou, eu quero marcar com o dentista. Ela marcou, sentou, ficou esperando lá. O paciente chegou, o dentista chegou, chamou ela, examinou e falou, tanto aqui pelo protocolo, faz tais exames. Não envolveu o paciente na experiência. Se ela vai para um outro local que é tratado, onde ela é tratada dessa maneira como descrevi, qual dos dois que você acha que ela vai escolher? Independente do preço. Entende? Então, isso é que é o pulo do gato, como eu disse. É você ter a paciência de fazer essa investigação profunda sobre o público-alvo, sobre o avatar, os seus avatares, e desenvolver uma experiência única de atendimento para essa pessoa. Uma experiência de uma forma que ela não consiga recusar. Que seja uma oferta irresistível para ela no momento que ela experimentar essa experiência. Nessa fase de elaboração da sua experiência única, é muito importante também que você dê uma olhada na concorrência. Tá? Procure ver os concorrentes que atendem também o seu público-alvo e avatar e veja o que eles estão oferecendo para eles. Se eles estão oferecendo a mesma coisa que você vai oferecer na sua experiência única,
se eles estão oferecendo algo aquém que você pode melhorar com a sua experiência única. Né? Se ele já estiver oferecendo a mesma experiência que você está oferecendo, ela já não vai ser única. Tá? Aí você tem que mudar. Para você ter certeza que a sua experiência vai ser única, você tem que ver os concorrentes para ver se eles não estão oferecendo algo parecido ou a mesma coisa que você está oferecendo. Ok? Etapa muito importante. Quarto passo. Planeje uma estrutura que permita entregar esta experiência única. Tá? Então, se você definiu como que é a experiência única para o seu avatar, para esse seu tipo de paciente, agora chegou a hora de planejar a sua logística de atendimento e a sua estrutura. Tá? Então, você vai montar a sua sala de espera de acordo com o estilo daquele teu público-alvo. Né? Eu tenho certeza que o estilo de decoração de uma sala de espera para mulheres de 25 a 35 anos é diferente do estilo que agrada senhoras acima de 55 anos. Tá? O estilo de decoração de sala de espera de homens acima de 60 anos é diferente de jovens até 20 anos. Tá? Então, ali você começa a montar a sua estrutura, não só a estrutura de atendimento, como o que vai ser oferecido, não só a estrutura do ambiente, como o que vai ser oferecido. Né? Se vai ser oferecido algum tipo de serviço especial, como por exemplo, após cirurgia, uma sala para ficar relaxando após cirurgia, uma sala para relaxar antes da cirurgia, ou um serviço para pegar a paciente, para levar em casa depois de uma cirurgia, tal, uma sala de repouso, uma sala de acupuntura, sei lá, né? Tô viajando aqui. Mas ali você vai começar a colocar pontos que montem essa experiência que você planejou, ok? Se você não tem um consultório odontológico ou uma clínica ou nada ainda, aí você planeja do zero essa estrutura, né? E esses atendimentos e serviços que vão compor a sua experiência única. Se você já tem um consultório odontológico, uma estrutura e uma clínica, aí você planeja uma reforma, uma reformulação da sua estrutura e dos serviços que você oferece, ok? Então, o que eu quero dizer é que esse método ele é aplicável para as duas situações, para quando você não tem um consultório ainda, não tem nada, ou quando você já tem um negócio em andamento. Quinto passo. Faça um plano financeiro deste projeto. Ok, você já definiu a experiência, você já fez um planejamento da estrutura, né, e dos serviços que vão ser oferecidos para poder entregar essa experiência. Tem que ver agora quanto é que custa. Né? É importante, é o mais importante. Você tem que ver quanto é que custa e você tem que ver também em quanto tempo isso vai se pagar. Né? Porque não adianta também fazer uma superestrutura que você não consiga ter faturamento suficiente para pagar num tempo suficiente para valer a pena esse investimento. Tá? E como é que você faz isso? Para facilitar aqui o entendimento e para que você possa visualizar alguma coisa em números do que a gente está conversando aqui, eu trouxe aqui um esquema financeiro, é simples, lógico, né? Quando você for fazer isso a sério, tem que levar em consideração outras coisas, mas um esqueminha aqui para você poder visualizar em números isso acontecendo. Vamos supor que o seu consultório, a sua clínica, vai ficar aberta de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia e de 1h30 até as 6h30. Isso dão 9 horas diárias, tá? Então estão aqui, 9 horas diárias. São 5 dias na semana, então 9 vezes 5, 45 horas semanais. Um mês tem 4 semanas, então 45 vezes 4, estamos em 180 horas mensais. Então a clínica vai funcionar durante 180 horas
mensais. São as horas que tem para produzir, tá? Bom, o que a gente quer é chegar em 6 dígitos mensais de faturamento. Vamos considerar aqui no nosso exemplo 120 mil reais de faturamento dessa clínica. Bom, 120 mil reais dividido em 180 horas mensais de funcionamento da sua clínica. Então você vai ter um ticket médio por hora da sua estrutura, da estrutura toda, de R$ 666 por hora. Ou seja, a sua clínica ela tem que produzir R$ 666 por hora de faturamento para poder chegar em 120 mil reais mensais de faturamento, tá? Nos 6 dígitos mensais. Agora vamos considerar que na sua clínica ela tem mais de um consultório, não é só o seu atendendo. Vamos dizer que tenha 3 consultórios. Se são 3 consultórios, nós temos 3 unidades produtivas produzindo por hora. Então a gente pode pegar esses 666 e dividir por 3. E aí a gente tem um ticket médio por hora de cada um dos consultórios de R$ 222,22. O que quer dizer isso? Em cada hora tem 3 consultórios produzindo. Se cada um dos 3 estiver produzindo R$ 222,22, a estrutura toda está produzindo R$ 666,66, o que é suficiente para produzir 120 mil reais mensais de faturamento. Ok? Agora olha que interessante. Se você trabalha com equipe, você tem nos outros consultórios uma equipe atendendo. Não é só você que vai estar atendendo. Então o seu atendimento tende a não ser tão exclusivo. Tá? Então, como ele não é tão exclusivo, você acaba não tendo uma justificativa para cobrar tão caro assim nele. Então você pode montar os preços da tua tabela a ponto que chegue a R$ 222,22 por hora. Agora, se você estiver atendendo sozinho num consultório e elaborou uma experiência única e está dando um atendimento exclusivo para esse paciente, então isso justifica que a sua hora seja mais cara. Então você pode conseguir justificar cobrar R$ 666,66 por hora do seu atendimento. Entende como os números eles acompanham a lógica, tá? E aí a lógica ela acompanha a experiência única que você proporcionou. 6º passo, monte a estrutura. Tá ok? Você já definiu o seu nicho, já definiu o seu público-alvo, já definiu o seu avatar, já elaborou uma experiência única para atender esse avatar, já planejou o local, a estrutura para oferecer essa experiência única, já viu quanto é que isso vai custar, já viu quanto é que isso pode render. Então, uma vez aprovado, está na hora de montar a estrutura. Tá? Então aqui, se você tem já uma clínica, um consultório, você vai planejar uma reforma, né? Uma reformulação nessa estrutura. Seja uma reformulação do atendimento, uma reformulação dos serviços oferecidos ou da própria estrutura, se envolver alguma coisa estrutural. E se você não tem uma clínica, um consultório, você vai montar do zero, tá? Essa estrutura. Entendeu? Já montada para atender e oferecer essa experiência única para o seu público-alvo e avatar. Tá ok? Vamos lá para o 7º passo. Monte e treine uma equipe. Tá? Você vai ter 2 opções aqui de trabalhar. Ou você vai trabalhar sozinho, ou você vai montar uma equipe para trabalhar com você, para fazer os atendimentos que você não faz. Ou se você decidir ser empresário, montar uma equipe para fazer o atendimento clínico odontológico e você ficar na gestão do negócio. Tá? Independente de qual for a sua escolha, você vai ter que montar uma equipe, que mesmo sozinho você vai ter que ter uma secretária, vai ter que ter uma ASB ou TSB para te ajudar. Tá? E mesmo que seja uma pessoa só essa equipe, essa pessoa ela tem que estar alinhada
com a experiência única que você planejou de entregar. Não adianta, porque quem vai entregar a experiência única, né, são as pessoas que trabalham lá. A odontologia é um serviço, não é um produto. Quando é um produto, basta fazer o produto, entregar, o produto está pronto. Mas quando é serviço, são as pessoas que fazem o serviço ser o que ele é. São as pessoas que entregam o serviço. Então, se você elaborou uma experiência única e a sua secretária não gosta de pessoas, por exemplo, não gosta de se relacionar com pessoas, por mais bem feita que tenha sido a elaboração da sua experiência única, a percepção do paciente não vai ser boa, não vai ser a mesma, porque a secretária não gosta de lidar com pessoas, não gosta daquele dia a dia, então ela vai estar fazendo forçado aquilo ali. Tá? Então, você vai montar a sua equipe já com o perfil que você precisa. Por exemplo, se você precisa de uma secretária, é uma premissa básica que a secretária gosta de pessoas, de lidar com pessoas, porque ela vai lidar o tempo inteiro, ela vai atender o telefone, ela vai falar no WhatsApp, ela vai atender pessoalmente, tá? Então é uma premissa básica. Então tudo isso vai ser definido desde o processo seletivo até a parte do treinamento. E você vai ter que treinar essa equipe, porque você agora tem algo na mão concreto, você tem um padrão de atendimento, uma experiência única, né, que dentro de um padrão de atendimento que vai colocar a experiência única para acontecer. Então, eu fiz uma aula específica de como montar uma equipe, tá? Eu posso deixar aqui na descrição desse vídeo aqui, e tá ali no meu canal do YouTube, e fala em detalhes como você montar uma equipe, como fazer essa fase mais detalhadamente. Mas o importante aqui é que você monte e treine. E o treinamento da equipe tem que ser constante, tá? Porque quem trabalha com a equipe já sabe, você vai treinar uma vez, no dia seguinte eles vão fazer diferente do que você treinou. Aí você vai ter que monitorar e treinar de novo, até que a coisa fique automática na mente e no comportamento da sua equipe. Tá ok? Vamos lá para o 8º passo. Anuncie esta experiência única. Tá? Então você montou todo o seu negócio, né, para oferecer uma experiência única e específica para aquele seu avatar, seu público-alvo, tá? Mas não adianta ficar escondido. Agora você tem que anunciar isso. Tá? E para quem você vai anunciar? Você tem que anunciar exatamente para esse público-alvo. É ele que vai se interessar por essa experiência única. Tá? Então você vai ter que ver onde que o seu público-alvo consome as mídias, o que ele assiste, o que ele está vendo, né? Que horas ele está vendo, para que na hora que você anunciar aquilo realmente apareça para ele, aonde ele está vendo. Tá? Antigamente era mais difícil acertar no alvo, né? Mas hoje em dia, com o marketing digital, com a internet, fica bem mais fácil. As ferramentas de marketing digital aí, de Google, mídias sociais, Instagram, Facebook, YouTube e etc., elas permitem que você consiga segmentar o seu anúncio especificamente para o público-alvo que você quer. Então, se você definiu ali que o seu avatar, o seu público-alvo são mulheres de 25 a 35 anos, que moram na região de São Paulo, no centro de São Paulo, e que ganham 7 a 12 mil reais, e etc, etc. Você lá nessas plataformas você consegue definir exatamente esse perfil. Mulheres de 25 a 35 anos, que ganham tanto, né, que moram em tal região, você consegue exatamente definir esse perfil. E aí você vai dirigir essa propaganda, esse anúncio da experiência única, direto para elas, né, aonde elas estão consumindo. Então, assim fica muito mais fácil delas olharem e identificarem, porque, nossa, essa clínica está ofertando aquilo que eu queria, aquilo que eu já estava procurando, aquilo que é o meu sonho, aquilo que é minha dor, aquilo que me incomoda. No mínimo vai gerar uma curiosidade. Tá? Então, é dessa forma que você vai conseguir anunciar. É muito importante que você anuncie assim, dessa forma. Não adianta você elaborar toda uma experiência única para atender mulheres de 25 a 35 anos que ganhem
de 7 a 12 mil reais, por exemplo, e anunciar num jornal de bairro que é visto por homens de acima de 60 anos. Não vai funcionar. Tá? Usem e abusem das ferramentas da internet, que elas estão agora cada vez mais precisas para poder atingir o público certo com a sua propaganda. Tá ok? Nono passo. Aprimore sempre a experiência única. Tá? Não é porque você seguiu todos esses passos que você vai estar livre, vai acertar para sempre. Não. Existe uma diferença entre a teoria e a prática. Tá? Você definiu todas as características do seu avatar, do seu público-alvo, montou a experiência única, montou a equipe, treinou, colocou em prática. Colocando em prática, você vai ver o que funciona, o que não funciona, o que foi aceito, o que não foi aceito, o que é fácil de colocar em prática, o que não é fácil de colocar em prática, o que a equipe consegue fazer facilmente, o que a equipe não consegue fazer. Então, constantemente, essa sua experiência única vai ter que ser reformulada. O que eles querem, o que o seu público-alvo quer que você não tinha identificado o que ele queria. Agora, na prática, você vai estar em contato direto com eles, então você vai conseguir melhorar ainda mais essa experiência única. Vai tirar o que não presta, vai colocar o que presta, vai fazer os ajustes e essa experiência vai ficando cada vez melhor. E à medida que ela vai ficando cada vez melhor, o seu ticket médio por hora pode ir aumentando. E aí, se num primeiro momento você não conseguiu cobrar o suficiente para chegar nos 6 dígitos mensais, melhorando e aprimorando, você com certeza vai chegar e vai ultrapassar os 6 dígitos mensais. Esse aqui é o raciocínio. É assim que você constrói um negócio sólido e consistente e a longo prazo. Tá ok? E décimo e último passo. Desenvolva novas habilidades. Se você fez tudo isso aqui, você não é mais só um dentista. Você é um empresário, é um empreendedor. Por que você é um empresário e empreendedor? Porque você não está mais dando só atenção à parte técnica, à odontologia técnica. Você olhou para o mercado agora. Você prestou atenção no público que você está atendendo. Você se interessou em saber o que ele quer. Você se interessou em montar o teu negócio para agradar esse teu público-alvo, esse seu avatar. Você se interessou em montar uma equipe para atendê-los, em treiná-los, em aprimorar a sua experiência única que você criou. Tá? Então, isso não é coisa de dentista, isso é coisa de empresário. Então, nesse momento, quando você chegou até aqui, você se tornou empresário, como você é um empresário, você precisa, como empresário, desenvolver novas habilidades que você não precisava antes quando era apenas um dentista. Assim como o dentista precisa desenvolver a destreza manual, a delicadeza, para poder fazer os procedimentos, executar os procedimentos odontológicos, a firmeza para poder fazer uma cirurgia, o empresário também precisa desenvolver algumas habilidades. Tá? São diversas, mas eu trouxe aqui algumas principais que todo empresário tem que ter, que você vai ter que também desenvolver. A habilidade de vendas. O empresário está sempre vendendo. E vender é uma arte. Tá? Então você vai começar a se interessar naturalmente por vendas, vai estudar sobre vendas, vai ler sobre vendas, vai ver vídeos na internet sobre vendas e uma série de coisas. E prestando atenção no seu processo de vendas, porque realmente faz a diferença. Tá? Não adianta ter montado toda a estrutura, toda a experiência única, se não sabe vender. Se não souber vender, alguém que não tem experiência única e sabe vender pode passar na tua frente. Tá? E você não vai estar só vendendo o tratamento. O empresário está sempre vendendo alguma coisa. Vai estar vendendo uma ideia para a sua equipe, né, para convencê-los de que aquele padrão de atendimento é o melhor a ser cumprido. Tá? Vai estar vendendo uma oportunidade para um determinado sócio e por aí vai. Tá? Então, a habilidade de vendas é essencial para o empresário. Outra habilidade que você vai ter que desenvolver, a habilidade de negociação. O empresário está sempre negociando. Tá? Por que ele está sempre negociando? Porque ele reúne em torno dele diversos interesses. E ele tem que achar um ponto ótimo desses interesses. O paciente, né, ele quer receber tudo e pagar o mínimo possível.
O dentista da sua equipe quer trabalhar o mínimo possível e receber o máximo possível. O seu fornecedor quer te vender o máximo possível e ganhar o máximo possível. Você, né, quer o máximo possível do seu fornecedor e pagar o mínimo possível para ele. Então são diversos interesses antagônicos. E o empreendedor, o empresário habilidoso, ele tem que aprender a negociar para poder deixar todas as relações em equilíbrio. As relações dos stakeholders. Stakeholders são aqueles que participam do seu negócio, todos aqueles agentes que participam do seu negócio, né? Desde a sua equipe, funcionários, dentistas, fornecedores, pacientes, parceiros, etc. Tá? Uma outra habilidade que com certeza você vai sentir a necessidade, vai ter que desenvolver como empresário: liderança. Tá? E liderança aqui não é ser chefe. Chefe não é o que manda, chefe é o que inspira. Tá? É o que as pessoas confiam. Você, como líder, você é o capitão da embarcação. E a sua equipe que estiver com você, mesmo que seja sócia secretária, ela só vai permanecer com você se ela tiver confiança de que você toma as decisões certas. E para isso, ela tem que ver você acertando. Tá? E ela, vendo você acertar, ela ganha a confiança e começa a seguir aquilo que você dá de comando para ela. E é aí que você exerce a liderança. Ela está te seguindo porque confiou, não porque você mandou. No momento que ela não confia mais em você, ou no momento que você tem uma equipe que é de dentistas, a equipe de dentistas não confia mais nas suas decisões, que elas vão trazer mais negócios para sua empresa, que todo mundo vai ganhar, eles te abandonam, independente se você é o chefe ou não. E vão procurar um outro líder que está tomando decisão mais assertiva, mais consistente. Tá? Então, liderar é inspirar também. As pessoas elas vão copiar e seguir aquilo que você faz. Não tanto aquilo que você fala, mas aquilo que você faz. Tá ok? E um último ponto que eu trouxe aqui, de habilidade que, como empresário, você vai ter que desenvolver, é o pensamento estratégico. Tá? O dentista, ele acaba sendo condicionado desde a faculdade a ter um pensamento técnico. Ele vê aquilo e ele quer resolver aquela questão. Ele até tem pensamento estratégico para resolver questões de odontologia. Né? Quando ele planeja algumas reabilitações, quando ele planeja alguns tratamentos, antevendo alguns possíveis problemas que possam acontecer, isso é um pensamento estratégico, mas está aplicado à odontologia. Agora você vai transferir esse mesmo tipo de pensamento estratégico para o mercado, para o seu negócio. Tá? E trocando em miúdos, o que é um pensamento estratégico? É antever possíveis situações e já se prevenir contra elas, já saber que direção você vai tomar, que possíveis decisões você vai tomar. Tá? Assim como num jogo de xadrez, você não antevê várias jogadas, você não faz uma jogada já antevendo a próxima. Você antevê várias, vê o que o seu adversário vai fazer. Tá? E o empresário, ele está num jogo de xadrez, que é o mercado. Né? Os concorrentes querem passar na sua frente, você, querendo ou não, você está num jogo ali. Então, para poder prosperar, você tem que desenvolver o pensamento estratégico. Seja para manter o seu negócio no ponto onde está, seja para crescer o seu negócio, ou seja para ficar enorme, grande aí, principalmente se quiser ficar grande mesmo, um grande empresário, tem que ter um pensamento estratégico bem desenvolvido. Tá ok? Bom, esses são os passos básicos para você transformar o seu consultório odontológico em uma empresa capaz de faturar 6 dígitos mensais. Como eu falei, é algo que não é fácil, tá? É trabalhoso, mas ele funciona. Tá? São coisas básicas que se você for perceber e for analisar toda essa aula, você vai ver que uma coisa se interliga na outra. Tá? E tudo é uma linha que faz sentido. Tá certo? E muita gente já colocou isso em prática. Coloca em prática em diversos negócios. E a odontologia não é um negócio diferente dos outros. Diversos outros negócios têm concorrência. A concorrência chegou agora para a odontologia. Há 30 anos atrás não tinha. Agora chegou. Tem negócios que têm concorrência há muito mais tempo. E o pessoal está aí sobrevivendo. Não se esqueça de uma coisa. Todo mundo precisa de dentista. É um mercado gigantesco. Todo mundo precisa e todo mundo sempre vai precisar de dentista.
Quem tem dente, quem não tem dente. É diferente de no mercado do entretenimento noturno, por exemplo, que não é todo mundo que gosta, não é todo mundo que frequenta à noite. A odontologia não, é todo mundo. Então é um mercado enorme. Tá? O que aconteceu com ela é que o mercado apenas mudou, ficou mais competitivo, e o dentista agora precisa se adaptar. E esses aqui são os primeiros passos. Faz esses primeiros passos, confia nisso, que você vai ver uma grande transformação no seu consultório odontológico. Repito aqui, o primeiro passo a ser dado depois que você escolheu o seu nicho de mercado é definir público-alvo e avatar. E eu disponibilizei para você uma ferramenta muito eficiente, específica para paciente odontológico. Um guia para você definir público-alvo e avatar de paciente odontológico. Um guia com um questionário pronto para você entregar para aquela pessoa que você acredita que é o seu avatar, para ele responder, e com essas respostas você vai ter acesso às informações referentes às dores, necessidades, sonhos e desejos desse seu avatar, desse seu público-alvo. Além de características de comportamento, de idade, gênero, ideologias e por aí vai. Tá bem completo. E é de graça. O link está na descrição desse vídeo. Tá? Você clica no link, vai abrir uma página para vai abrir uma página para você. Você vai colocar o seu nome e e-mail, vai clicar em baixar, aí vai um e-mail de confirmação para o seu e-mail. Você vai no seu e-mail, clica no confirmar o e-mail e aí pronto, a ferramenta já está disponível gratuita para você colocar em prática a partir de agora e iniciar a transformação do seu consultório odontológico em uma empresa capaz de faturar 6 dígitos mensais. Bom, se você gostou desse vídeo, clica no curtir aqui, que isso ajuda muito o YouTube levar mais vídeos como este para você, tá? E sugiro também você entrar no meu canal, e lá eu tenho uma infinidade de vídeos, tá, falando bastante coisa sobre os pontos que eu abordei aqui, vendo mais em detalhes diversos pontos que foram abordados aqui, para que ajude você a abrir sua mente e esclarecer melhor esse caminho para transformar o seu consultório odontológico em uma empresa que fature 6 dígitos mensais. Bom, desejo uma agenda cheia de paciente para você e encontro você no próximo vídeo. Um grande abraço!